Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, depois de um louvor maravilhoso desse, não há como nós não estarmos bem, depois de ter entregado ao Senhor o que há de genuíno e puro em nossos corações, porque Ele é digno. Você escolheu o lugar certo para estar no seu domingo à noite, você escolheu estar na presença do Senhor. Eu tenho a plena certeza que no meu coração Deus está ministrando algo muito forte. Eu acredito que gigantes hoje serão derrubados. Quantos aqui acreditam nisso? Gigantes hoje serão derrubados em nome de Jesus. Vamos dar tempo aos irmãos para cessar a movimentação. Vamos agora para um momento tão importante do culto, onde nós ministraremos a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou um dos cooperadores aqui da casa, sirvo ao Senhor, e para nós é um grande privilégio estar aqui e poder anunciar a mensagem do Evangelho, mas também é uma missão muito grande, muito grande. Eu tenho alguns recadinhos aqui. A nossa família pastoral, pastor João Muniz, Fernanda, todas as suas filhas, estão lá no estado do Rio de Janeiro. O lugar se chama São Fidélis, estão ali ministrando a palavra do Senhor, estão em viagem. Inclusive, hoje é o aniversário do nosso pastor. Olha só, se você ainda não teve tempo de mandar uma mensagem para o pastor, um áudio, uma ligação, alguma coisa, não espere esse dia terminar para fazer isso. Ele gosta muito disso, ele se sente amado, ele se sente realmente especial por vocês, então não deixe. Você que ama o seu pastor, você que caminha com ele, mande essa mensagem, felicite a ele, porque ele vai gostar muito. 42 anos, né? Glória a Deus, muito bom mesmo. Quarta-feira, meus irmãos, quarta-feira está tendo algo aqui nessa igreja maravilhoso. Nós estamos tendo casa de oração. Quem aqui tem acompanhado as casas de oração? Nossa, irmãos, sério, vocês precisam vir. Vitor, não posso. Tenta dar um jeito, pelo menos uma você precisa ir, porque está algo incrível, a presença de Deus está algo forte, e nós temos ali sido ministrados pelo Senhor, nós temos buscado ao Senhor, clamado, nós temos ali embasado no texto de Joel, capítulo de número 2, onde temos clamado por arrependimento. Tem sido um tempo realmente precioso ali da parte do Senhor, de graça sobre nossas vidas. Então, toda quarta-feira, a gente vai para a quarta, né, pastor? Já vamos para a quarta casa de oração, nessa quarta-feira, às 19h30, aqui no templo. Tem sido um tempo precioso, então não deixe de vir. Está sendo maravilhoso. Também tenho aqui uma novidade para os irmãos. A partir de julho, esse próximo mês, nós iniciaremos uma série aqui na igreja, aos domingos pela manhã, Finanças do Reino. Será algo especial voltado para finanças, sobre a expansão do reino de Deus. Então, assim, você que deseja um entendimento melhor, um esclarecimento da parte do Senhor sobre finanças, sobre economia do reino, você está convocado para o próximo julho, inicial, acho que o primeiro domingo é dia 2, né? Então, a partir do dia 2 já vai se iniciar essa série aos domingos pela manhã. Amém? Pode ficar acomodado no seu lugar. Eu quero iniciar a mensagem. O Senhor tem falado algo muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. O Senhor tem falado comigo sobre medo. Deixa eu fazer uma perguntinha bem simples aqui para essa linda comunidade que está à minha frente. Sejam sinceros quanto a essa resposta. Quem aqui tem medo? Levanta a mão. Medo de alguma coisa. Medo de alguma situação. Medo de algo que já aconteceu e ainda você carrega certo tipo de consequência, de sequelas. Às vezes você pode ter medo, sei lá,
de algum tipo de animal, medo de algum tipo de violência, não sei. Mas o medo é algo comum do ser humano. O medo é um estado emocional que surge como uma resposta do ser humano a alguma situação que pode lhe causar desconforto ou até mesmo, sei lá, tocar na sua vida. Violência e por aí vai. Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu confesso que quando eu estava ali fazendo essa mensagem, o Espírito ministrando ao meu coração, apesar de gostar muito, eu não recorri a comentários bíblicos. Eu não recorri a livros profundos de teologia, apesar de eu gostar muito de ler sobre história. Eu não recorri a esses métodos, a esses meios, não os desacredibilizando, porque se eu estou aqui, foi esse ensinamento que foi me passado. Mas eu tenho uma mensagem bem clara e incisiva para os irmãos hoje. Deus quer combater os nossos medos. E eu confesso, irmãos, que para eu superar alguns certos tipos de medo, foi muita luta na minha vida. Muita luta mesmo. Eu lembro que eu era de uma comunidade evangélica e sempre os diáconos ali escalavam a gente para fazer dízimos, para fazer abertura de culto, e eu sempre corria daquilo. Eu falei, não, cara, me esquece, deixa eu aqui sentado no banco, eu não gosto disso. Mas eu lembro que eles, de tanto insistir, eles falaram, não, Vitor, vamos começar, vamos se aperfeiçoar um pouco. Vamos começar abrindo um culto, fazendo um dízimo e oferta. Vamos fazer o seguinte, eu faço o dízimo e oferta e você ora pelas ofertas. Você impõe a mão assim no gasofilácio e ora. Amém? Eu falei, tá, vamos começar dessa forma. Só que, meus irmãos, pasme, pode até rir de mim, mas eu tinha muito medo de algo, de um objeto. E esse objeto me causava pânico. Eu tinha medo disso daqui, ó. Eu tinha medo de microfone. Por quê? Porque quando eu segurava aquilo na mão, parecia que isso pesava assim 200 quilos. Quando eu pedia para orar, sabe aquele microfone do Silvio Santos que ele encaixa aqui? Eu quase pedi para a igreja fazer um para mim. Porque quando eu segurava o microfone, colocava a mão lá embaixo, eu não aguentava, eu tremia. Eu tinha muito medo daquilo. Como que eu tinha medo? Mas o pastor daquela igreja, ele foi me encorajando, Vitor, vamos desenvolver, pega no microfone, ora, abre o culto. E ali eu fui, e eu lembro que ele pregando numa quinta-feira, ele falou assim, Vitão, chegou a sua vez. Eu, como assim, pastor? Na próxima quinta-feira, a palavra quem vai dar na igreja vai ser você. Eu falei assim, não faça isso, por favor. Ele falou, não, vai ser você, cara. Eu falei, tá, eu aceito o desafio. Mas eu falei, eu posso pregar sem microfone? O pastor, não, Vitor, você tem que pregar de microfone. E eu lembro que eu comecei a me preparar para aquela mensagem, eu nem lembro, irmãos. Isso foi no ano de, 2009. Eu lembro que eu comecei a me preparar para aquela mensagem. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa onde eu era um auxiliar de designer. E eu ganhava R$500 por mês. E eu lembro que eu fiquei tão empolgado para essa mensagem que eu queria dar o meu melhor. Eu peguei o meu salário daquele mês, eu fui numa loja, e eu comprei uma camisa assim, xadrez, quadriculada. E eu dei R$100 na camisa. E naquela época você dá R$100 numa camisa ganhando R$500, não era brincadeira. Mas eu queria realmente ali entregar o meu melhor naquela pregação. E eu comprei aquela camisa e quando eu cheguei em casa, a mamãe falou assim, comprou roupa nova, deixa eu ver aí, garoto. E eu lembro que eu peguei a camisa, mostrei, ela pegou a etiqueta assim, falei assim, rapaz, você deu R$100 numa camisa? Aí eu falei, mãe, eu dei R$100 numa camisa. Mas naquela época, meus irmãos, minha mãe já tinha determinado que eu teria uma responsabilidade na casa, mesmo ganhando R$100, R$500, pastor. Eu tinha que pagar a água, a luz e a internet. Eu falei, Deus, esse peso, esse fardo é muito grande para mim. Mas eu tinha que pagar. Eu lembro que eu pagava, nossa, eu trabalhava muito. E eu lembro que a metade do meu salário ia só para pagar aquilo. Água, luz e internet. E ela sempre falava, vai chegar um dia que você vai entender isso. Até hoje eu não entendo, meus irmãos, me desculpa.
mas eu continuo pagando. E eu lembro que eu pagava a internet, nossa, e a internet era muito ruim. Eu lembro que eu tentava baixar ali música no ForShared. Quem é que lembra disso? ForShared. Eu lembro que eu tentava baixar filme no uTorrent. Quem lembra disso, meu Deus? Eu lembro que quando eu comecei a tentar baixar o Jumanji 1, já estava no Jumanji 2. A internet era muito ruim, e foi para mim ali um grande desafio. Eu comprei aquela camisa, me preparei e fui para a mensagem. Culto de quinta-feira. Aí o louvor tocou, foi coisa linda, dízimos e ofertas, e eu lá suando, eu tremendo lá no banco, oh meu Deus, não chega a hora, não chega a hora, não chega, e chegou a hora de eu pregar. Aí o pastor sempre falava assim, Vitor, pregar é muito fácil. Você ora, você lê o texto, você explica o texto e ora para acabar. É simplesão, pastor, é simplesão. E eu lembro que quando eu subi no púlpito, no altar, para ali anunciar a mensagem do Evangelho, eu li o texto, eu expliquei o texto e eu orei. Quando eu terminei de orar, dando a bênção, passaram 8 minutos. Aí o pastor fez assim para mim, tipo assim, 8 minutos? Você se preparou por 8 minutos? E eu falei assim, pastor, 8 minutinhos, foi o que eu tive para entregar nessa noite. E eu lembro, meus irmãos, que ele fez uma oração de uns 40 minutos para conseguir, assim, salvar o culto, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tive que superar o medo, irmãos. E para mim foi algo de grande valia. Superar o medo, e eu acredito muito, meus irmãos, que o Senhor, Ele quer nos levar a superar o medo. Superar o medo. Vamos orar? Vamos orar? Desde já eu queria que você apresentasse um medo ao Senhor. Talvez você está lutando com algum gigante, isso tem te paralisado. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão com seus sonhos engavetados, projetos engavetados, o seu chamado está parado, mas eu acredito que será uma noite onde o Senhor vai derrubar esses gigantes. Será uma noite de restauração, será uma noite onde um Espírito poderoso da parte de Deus vai nos encorajar para que a gente anuncie o Evangelho de uma forma poderosa, porque é chegado um tempo onde nós seremos relevantes para a história da nação brasileira. Nós não iremos parar. Nós não iremos parar. O Brasil vai ser um celeiro para o mundo. Eu acredito nisso. O Senhor está levantando uma geração de jovens cheios do poder do Espírito Santo. E nós vamos preparar essa geração em nome de Jesus. Nós vamos preparar essa geração. A Europa será abastecida com o fogo brasileiro. Eu acredito nisso. Vamos orar, Senhor Jesus. Aqui nós estamos. Nós queremos, ó Deus, te entronizar e te exaltar nessa noite. Pai, eu creio que será uma noite onde gigantes serão derrubados, onde o medo será superado, onde o Espírito Santo de Deus vai nos encorajar a ir além, a ir avante, em nome de Jesus. Pai, eu me coloco inteiramente à tua disposição para ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, para que através da minha vida haja um fluir do rio de Deus. E Pai, que não permita que as minhas limitações sejam um empecilho, ó Deus, para que o Teu Espírito não haja aqui nessa noite. Será uma noite de transformação. É isso que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto que a gente vai ler, meus irmãos, é um texto do Evangelho de João. Essa mensagem tem por título, Indo Além dos Meus Medos. Indo além dos meus medos. Glória a Deus. E uma das coisas assim que eu mais acho lindo no agir de Deus é o processo de Deus nos escolher. Quem aqui já parou para pensar num belo dia e falou assim, o que Deus viu em mim? O que Deus enxergou em mim para que Ele me atraísse para a presença dEle? O que será que eu fiz ou deixei de fazer? Será o que o Senhor olhou para mim e viu algo que eu não vi?
mas o Senhor me chamou. E esse é o trabalhar da graça de Deus, e isso eu acho maravilhoso. Essa forma como Deus nos atrai para perto. Tente lembrar de você, o momento que você se converteu, o momento que o Espírito Santo te tocou, o momento que Jesus te chamou, ei meu filho, vem para cá. Tente lembrar desse momento, como era você naquele momento e como você é hoje. Será que você, naquele tempo, era a mesma coisa que você é hoje? Ou o que você era naquele tempo, aquilo ficou para trás, e você então passa a ser uma nova criatura, uma pessoa que teve um passado perdoado. Hoje pela manhã, o Ministério de Louvor puxou uma aqui, bateu aqui, tá? O Ministério de Louvor puxou, não há Deus maior. E eu lembro, meus irmãos, quando eu ia para a escola, eu morava na cidade de Serra, eu estudava acho que na primeira série, assim, e naquela época ali, 90, início dos anos 2000, a gente era obrigado a cantar o hino nacional. Era um ato cívico, algo que nos ensinava muito sobre respeitar a bandeira, respeitar a nação brasileira, respeitar o governo, até mesmo acender uma chama patriota em nosso coração a respeito da nação. E eu lembro que sempre, todo dia, chegava na escola, sineta tocou, hino nacional. E eu lembro que a professora, tinha uma determinada professora que ela era evangélica, e quando a gente adentrava a sala, ela sempre falava, vocês cantaram o hino nacional? Amém. Agora a gente vai cantar um hino para o Senhor. E ela sempre puxava, não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu lembro disso, e isso é maravilhoso. E eu fui buscar nos meus registros históricos lá em casa. Eu achei uma foto desse tempo, meu Deus. Uma foto toda empoeirada, mas eu achei. E eu fiquei olhando para essa foto. E eu tentei imaginar, tentei lembrar o que eu era aqui. A foto tem, naquelas fotos Kodak, é do seu tempo, cara. Aquelas fotos Kodak na barrazinha assim lateral tem a data que foi tirada. Quem é que se lembra disso? Tem a data e está aqui assim, agosto de 1997. E uma das coisas que eu olhando essa foto que mais me surpreendeu ao me ver, um garotinho aqui, ó, inocente. A coisa que mais me surpreendeu ao olhar essa foto é que eu tinha cabelo naquele tempo. E eu fiquei olhando, meu Deus, por que o Senhor não restitui isso? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, o trabalhar de Deus em nossas vidas é algo maravilhoso. Existe um trabalhar de Deus em nossas vidas, onde Ele vai nos transformando ao que Ele quer que nós sejamos. Por quê? Porque o Senhor, quando nos vê, Ele não nos vê como o homem vê. Porque o homem olha o quê? A aparência, mas o Senhor, Ele olha o Senhor olha o coração. E isso para mim é algo tão incrível, é algo tão maravilhoso, que o Senhor Ele começa a enxergar em nós características que nós mesmos não sabemos que nós temos aquilo. Exemplo, quando o povo de Israel foge do Egito, e ali eles adentram ao deserto, e chegando a um determinado lugar, eles deparam com o mar, e eles olham e falam assim, meu Deus, só tem água na nossa frente. E quando eles olham para trás, eles veem o exército de Faraó vindo em direção a eles. Então toda aquela multidão, todo o povo de Israel, chega para Moisés e fala assim, Moisés, acabou, já era, eles vão nos pegar. Vamos fazer o seguinte, vamos nos render, e a gente volta tranquilo para o Egito. E Moisés fala assim, meu Deus, vou buscar o Senhor. E Moisés, ele busca o Senhor. E o Senhor fala assim para Moisés, Moisés, por que está clamando para mim? Diga ao povo que marche. Como assim marchar se nós estamos de frente ao mar? Você sabe o que eu entendo com isso? O povo de Israel estava se vendo como escravo.
mas Deus já estava vendo eles como um exército. O Senhor nos vê de uma forma que a gente não nos enxerga. O Senhor olha para o nosso estado como nós estamos hoje e fala assim: eu vou depositar nesse homem, eu vou depositar algo nessa mulher precioso e poderoso que vai transformar não só a vida dele, mas toda a sua família e toda a sua geração. Aí você olha assim: meu Deus, mas logo eu, cheio de medos, cheio de dificuldades, cheio de anseios, cheio de defeitos. E o Senhor fala assim: sim, é sobre você que eu vou depositar o meu Espírito, porque você não está se enxergando como eu te vejo lá na frente. Repito mais uma vez, o trabalhar de Deus nas nossas vidas é maravilhoso, porque Ele vai enxergar o que homem nenhum vai enxergar em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, e nesse trabalhar de Deus vai permitindo que nós sejamos transformados, e o caráter do Filho dele vai sendo impresso em nossas vidas. Isso é um processo doloroso. Mente quem falar que é fácil, mente quem falar que é rápido, que é instantâneo. Não é. O trabalhar de Deus em nossas vidas é um processo gradual, onde dia após dia nós somos transformados, onde dia após dia o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos tocando, o Senhor vai nos consertando. E o Senhor nos deu um manual. Esse manual se chama a Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus, a coisa que eu mais amo, quem diz é John Piper. Ele fala que a Bíblia é o livro mais perigoso que já foi escrito, porque todas as pessoas que tiveram contato com esse livro tiveram as suas vidas transformadas. A Bíblia é a carta de amor de um Deus apaixonado que está disposto a resgatar toda a sua criação. A Bíblia é incrível. Você precisa gastar os seus dias, você precisa gastar o seu tempo lendo a palavra do Senhor e se submetendo à vontade de Deus do que está impresso aqui. A Bíblia é um livro incrível. Esse livro aqui demorou 1.600 anos para ser escrito. Começou com Moisés, terminou com João. Foi um processo de 40 pessoas escreverem esse livro em 3 idiomas diferentes, em 3 continentes diferentes, e todas elas falaram sobre a mesma coisa, nenhuma delas se contradizeu, todas elas falaram do amor de Deus. Você precisa se submeter à vontade do Senhor que está em sua palavra. Você precisa se submeter. Vamos lá? Vamos ao texto. Eu queria falar sobre medo. E existe uma pessoa na Bíblia, meus irmãos. Todo mundo aqui tem alguém na Bíblia que é fã, correto? É claro que quando eu falo isso, eu estou, entre aspas, excluindo Jesus, né? Às vezes você se vê na pele de alguém. É ou não é verdade? Às vezes você fala assim: nossa, mas eu acho que eu tomaria a mesma decisão que essa pessoa tomou. Às vezes você se olha assim e fala assim: nossa, parece que eu já passei coisa igual. E você começa você começa a gostar, a ter empatia por algum personagem bíblico. Todo mundo aqui é assim? Todo mundo tem alguém preferido na Bíblia? Tem, né, gente? A gente lê a Bíblia, é ou não é? E eu tenho uma pessoa preferida na Bíblia. E é uma pessoa que eu me vejo na pele dele. É uma pessoa que eu olho e falo assim: rapaz, eu seria igual esse cara. E esse camarada se chama Apóstolo Tomé. Eu queria falar um pouco sobre medo usando a vida desse homem. Usando a vida do Apóstolo Tomé. Amém? Vamos lá? Antes de ler o texto, eu preciso falar sobre algumas características do medo. Eu estou com a minha psicóloga ali na frente, eu não vou me arriscar a errar, tá bom? Mas o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo.
A ideia de que algo possa te ameaçar a segurança ou a vida faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. A reação do corpo, aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração e contração do muscular. Olha só como que o corpo reage. Mas o cérebro também, ele manda para nós algumas informações sobre o medo. Ah, Vitor, pera lá, você está trazendo o medo como uma forma muito ruim. Calma. Existe um medo de um estado emocional que vai fazer você ter perícia, que vai fazer você ter cuidado. Às vezes você, por estar numa rua escura, você, por medo de não ser assaltado, o que você vai fazer? Você não vai adentrar. Porque esse medo é um medo controlado. É um medo que faz você ter precaução. É um medo que vai preservar a sua vida. Mas o medo que eu estou querendo falar aqui é um medo que quer te paralisar. E o cérebro, ele tem duas respostas para o medo quando o medo quer te paralisar. Quando o medo começa a tocar na sua alma. O cérebro nos traz duas respostas. E uma delas é o confronto e a segunda é a fuga. Ou você vai de encontro ao medo e tenta vencê-lo, ou você foge dele. Você se permite ser paralisado por ele. Você permite correr, sumir. Você não luta contra o seu medo. Você permite que ele te pare. Você permite que você não avance mais. Está claro isso? O medo também pode se tornar algo psicossomático e aí se tornar uma fobia. E por aí vai. Mas, diante de tudo isso, eu quero falar sobre a vida de um homem que decidiu lutar contra o seu medo. E o nome desse homem é o apóstolo Tomé. Projeta para nós, Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu, por amar esse personagem bíblico, eu vou tentar aí trazer um certo esclarecimento sobre a vida desse homem. Muita gente tem Tomé como um camarada que foi totalmente incrédulo, alguém que fugiu, alguém que não praticou o que o Senhor mandou, mas eu vou te provar na Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia, que esse homem entendeu a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do 19. Nós leremos do 19 ao 31. Isso. Evangelho de João, capítulo de número 19, tá bom? Eu acho que a versão que vai ser projetada ali é a Almeida do século 21. Se você estiver usando o app da Bíblia aí, ó, pode colocar, acho que vai ser melhor. Se você não for olhar para cá, ficar na tela, tá bom? João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19. Vou ler para os irmãos. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por conta do quê? Do medo dos judeus, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Meus irmãos, volta aí rapidão. Gente, tem um milagre acontecendo ali. Estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por conta do medo dos judeus, Jesus chegou-se e colocou-se no meio deles. É como se Jesus transpassasse a parede. Isaac Newton, Albert Einstein ficariam loucos nisso daí. Mas Jesus ali rompe uma barreira física e diz-lhes: paz seja convosco. Versículo de número 20. Ao dizer isso, ele mostrou-lhes as mãos e o lado. Isso que a gente está lendo aqui, irmãos, Jesus acabara de ressuscitar, ok? Os discípulos, eles se alegraram-se ao verem o Senhor. 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. E se o retiverdes, serão retidos.
Versículo de número 24, olha que interessante. Não sei se os irmãos já pararam para analisar isso. Tomé, chamado o quê? Dídimo. Dídimo é um apelido, gente. Dídimo em grego significa gêmeo. Gêmeo. Tá claro ali que ele tinha um irmão, que eu acho muito interessante, ou uma irmã, que Jesus, ao escolher seus apóstolos, escolhe Pedro, o seu irmão, Tiago e o seu irmão, escolhe Tomé, mas não escolhe o seu irmão. Das duas, uma. O que Tomé já carregava era precioso para Deus e para ele já era suficiente, ou o irmão ou a irmã de Tomé não carregava algo precioso para ser tratado pelo Senhor, não sei, mas é das duas uma. Então Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Olha que injustiça, ele não estava. Vamos lá. Então os outros discípulos lhes disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Olha que notícia. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Lembrando que ele não estava. Vamos lá? 8 dias depois, os discípulos estavam ali outra vez reunidos. No Evangelho de Lucas, relata esse mesmo texto. Porém, fala que quando Jesus aparece na segunda vez, Jesus pede alguma coisa para comer. Correto? E eles oferecem o quê? Peixe e um favo de mel para Jesus comer. Só que olha que interessante. Pega. Tomé não estava ali, correto? Correto? Tomé não estava lá, porque todos os discípulos estavam trancados com medo. Porém, quando Jesus adentra o ambiente que eles estão, e Jesus pede algo para comer, eles dão peixe e mel para Jesus. Só que o peixe é um alimento diário. O peixe, eles não tinham geladeira, meus irmãos, pelo amor de Deus. Era algo para você pescar, limpar e comer, fritar. Não sei se era tipo comida japonesa, igual come cru, mas não sei, enfim. O peixe era um alimento diário. Só que tinha um discípulo que ele não estava lá trancado com medo. Porém, o alimento que Jesus come é um alimento fresco. Subentende-se que alguém estava indo lá fora pescar, procurar alguma coisa para alimentar os discípulos que estavam com medo, trancados. Está claro isso? 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos. E Tomé estava entre eles, até que enfim. Estando as portas trancadas, Jesus novamente chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, todo o ambiente que Jesus adentrar, vai haver paz. Não, vocês não entenderam isso. Todo o ambiente em que Jesus adentrar, vai haver paz. Vamos lá. Depois disso, gente, olha só, Jesus chamando Tomé para conversar sério. Isso é incrível. Ele vai tomar uma enquadrada. Ele vai tomar ali uma repreensão do mestre. Jesus vai chamar ele no cantinho. Tomé vai ser o discípulo para quem Jesus vai se apresentar. Diz então a Tomé: coloca aqui, Tomé, o seu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e também coloca do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. 28. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Ele já se derreteu todinho. Olha só, vai lá. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estavam registrados nesse livro. 31 para finalizar. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Boa narrativa, meus irmãos? Boa narrativa? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, foi tecido ali um cenário. Jesus acabara de ressuscitar, e o texto de Lucas nos diz que algumas mulheres foram até o seu sepulcro, ao seu túmulo, a dizer Joana, Maria Madalena e Maria, e algumas outras mulheres do quais o texto não fala, não cita o nome,
Mas enfim, mulheres foram lá ver a maior notícia de todos os tempos, constatar que Jesus ressuscitou, que a morte não deteve, que o plano perfeito, o plano infalível de Deus aconteceu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte. E aquelas mulheres contemplam aquela cena. E ali Maria tenta tocar, ver Jesus. Jesus fala, não me toque ainda, por favor. Talvez ali a teologia vai dizer que ela ainda estava enxergando Jesus como um homem ainda sofredor, mas Jesus já estava se apresentando como Deus glorificado, Deus vencedor. E o texto vai nos falar que Jesus depois se apresenta aos seus discípulos e eles estavam trancados com medo, porque Jesus mandou, fica guardados por enquanto, mas o que o apóstolo João nos relata ali, falam que eles estavam realmente com medo dos judeus, estavam ali trancados, e Jesus se apresenta naquele ambiente e está faltando um discípulo, e esse discípulo tem por nome Tomé, e ele ali se apresenta e tal, vai embora, e quando Tomé adentra novamente aquele ambiente, os discípulos vêm contar a boa nova para aquele homem que não estava ali na hora, e eles falam assim, cara, você não sabe o que aconteceu, a gente está aqui morrendo de medo, trancado, mas Jesus entrou aqui nessa sala, o nosso mestre se apresentou entre nós. Sério, gente, vamos pensar agora com humanidade bem presente. Imagina o coração de Tomé, fala assim, poxa vida, era para eu estar aqui. Talvez ele possa ter se sentido excluído, ou mesmo sido deixado de lado, não sei, o que passou no coração dele, mas ele não presenciou aquela cena. E os discípulos contam a ele que Jesus apareceu no meio deles. Ele fala assim, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Você sabe o que eu aprendo com essa declaração de Tomé? Duvidar faz parte do processo de crer. Quem aqui nunca duvidou? Quem aqui nunca passou uma determinada situação e você falou assim, cadê o Senhor Jesus? Cadê Deus para me socorrer? Esse fardo está pesado demais, Senhor, está demorando. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor para vir em meu favor? E talvez a situação faz você começar a questionar Deus. Talvez a situação faz você começar a duvidar da bondade, do amor do Senhor para com sua vida. Mas essa dúvida, meus irmãos, não pode ser uma dúvida para te parar. Essa dúvida precisa ser um questionamento que você vai fazer para você mesmo, para você acreditar. Aí você precisa ter fé. Porque duvidar faz parte do processo de crer. Meus irmãos, às vezes a gente carrega fardos pesados demais. Às vezes nós somos submetidos a situações, você fala, por que Deus? Por que Deus? Cadê o Senhor para lutar em meu favor? Cadê o Senhor para estar na minha causa? Às vezes você precisa ter a ousadia de Tomé. Leve isso para sua casa. Tomé teve a ousadia de ser sincero, de duvidar. E talvez você precise disso também. De falar, Deus, está doendo. Deus, está pesado demais. Senhor, não estou mais suportando. Me ajuda. Quando essa dúvida começar a pairar no seu coração, lembre, você tem um Deus que zela pela sua vida. Duvidar faz parte do processo de crer. Duvidar faz parte do processo de crer. Mas que a sua crença seja maior do que a sua dúvida. Coloque isso sobre o seu coração, em nome de Jesus. Tenha ousadia, tenha sinceridade diante de Deus para falar da sua situação. Tem pessoas que não vivem uma fé sincera. Tem pessoas que não vivem algo genuíno diante de Deus, porque fica mascarando. Está passando um problema e não entrega esse problema para o Senhor. Tenta resolver com a sua própria força.
tem vergonha, tem medo. Ei, nós temos um Pai bom que zela por nossas vidas e cuida de nós. Não permite que a dúvida paire sobre o seu coração e essa dúvida faça você parar. Não! Em nome de Jesus, seja sincero diante de Deus. Fala do que te machuca. Fala como está pesado. Fala como que o fardo você não está aguentando. Seja sincero. Tenha um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Não tente se apresentar diante de Deus toda hora bem, porque às vezes não está bem. Mostre-se um coração despido diante de Deus. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? Vamos para o segundo ponto aqui, eu vou ser bem rápido, só não vai demorar 8 minutos, tá bom, irmãos? Olha só, aquele que decide ir ao confronto dos seus medos, ele faz declaração poderosas ao seu Deus. Quando Jesus se apresenta naquela sala, e ele chama Tomé e fala assim, olha aqui, ó, minhas mãos, o meu lado. A declaração que Tomé faz, gente, é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Reconhece a soberania e a grandeza do Senhor. Ele reconhece quem Deus é. Irmão, Deus quer nos libertar de viver uma vida comum. Deus quer que a gente ande no sobrenatural, sermos relevantes para esse tempo. Irmãos, quando formos submetidos a situações do qual vai provar a nossa fé, declare quem é Deus para essa situação. Você pode talvez estar vivendo uma doença na sua família. Declare sobre essa doença, o Senhor é Rafá, Ele cura a doença. Se você estiver vivendo algum problema familiar, alguma situação que tem tentado roubar a sua paz, tem feito você perder o seu sono, declare a grandeza do Senhor sobre essa situação. Aprenda com a vida desse homem. Ele teve a dúvida dele sanada, o questionamento dele, ele viu, então ele pôde crer, e ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele começa então a declarar a soberania e a grandeza de Deus na situação do qual ele está. Por quê? Porque ele está decidido agora a lutar contra o seu medo. Porque o seu medo lhe fez duvidar, mas agora a sua coragem faz ele declarar. Nós estamos vivendo talvez um tempo tenebroso sobre a nação brasileira. Nós estamos vivendo um tempo onde os valores estão sendo totalmente questionados e negociados, onde a moral do ser humano está lá embaixo, onde o que parece que é certo virou errado e o que é errado virou certo. É ou não é verdade? Nós ligamos a televisão, a internet e nós começamos a ver atrocidades acontecendo. Nós começamos a ver situações em que você pode até declarar sobre aquilo. Nossa, isso não tem mais jeito. Ei, deixa eu te falar algo. Tem jeito sim, porque o Senhor é o Deus do Brasil. Essa nação não pertence a nenhum governo. O único governo estabelecido que é eterno sobre a nação brasileira é o governo do Senhor Jesus. Toda cadeira de presidente vai passar, mas o trono dele é eterno. Quantos aqui acreditam nisso? Então vamos declarar sobre qualquer tipo de situação a grandeza de quem é Deus. O Senhor tem nos chamado para sermos um povo relevante e marcar esse tempo, meus irmãos. O Senhor quer isso de nós. O Senhor não deseja de forma alguma que nós sejamos homens e mulheres que correm atrás da vida, que apenas trabalha, paga a conta, trabalha, se cansa, se esgota para ter recurso. Não, o Senhor quer que a gente marque um tempo com o nome dEle. O Senhor quer que a gente prepare uma geração que vai tomar o Brasil. O Senhor quer que a gente prepare os nossos filhos para o tempo que há de vir, para um tempo de avivamento sobre a nação brasileira. Nós precisamos declarar o senhorio de Cristo Jesus sobre esse país, sobre essa cidade. Precisamos disso. Precisamos declarar, meus irmãos, que o Senhor vai soprar um avivamento sobre essa nação.
onde mesmo havendo igrejas que têm se corrompido, vendido a mensagem do Evangelho, mas nós seremos daqueles que perseveram. Nós seremos daqueles que perseveram. Nós seremos daqueles que perseveram. Se os homens têm vendido o seu caráter, nós seremos aqueles que perseveram. Nós teremos os nossos valores inegociáveis em nome de Jesus. Nós seremos uma geração de crentes que irão casar virgens. Nós conservaremos a pureza dessa juventude. Nós não seremos uma juventude que será deitada à imoralidade em nome de Jesus. Nós não perderemos os nossos jovens para o álcool ou para qualquer tipo de droga. Nós não perderemos o brilho do nosso olhar por ficar contemplando pornografia na internet, em nome de Jesus. Nós seremos daqueles que conservam o bom depósito do Senhor Jesus. Nós seremos aqueles que vão perseverar. Nós seremos aqueles que vão perseverar. Nós seremos esse povo. Nós seremos o povo que vamos erguer uma bandeira Nissi. Nissi. Ele é a nossa bandeira. Nós ergueremos uma bandeira de pureza, de santidade. Nós ergueremos uma bandeira da beleza de Cristo sendo estendida para uma nação que se tem deitado a coisas aterrorizantes. Nós seremos esse povo. Nós vamos cativar a nação brasileira com a beleza que há em Cristo Jesus. Nós seremos esse povo. Nós seremos um povo onde haverão pais e mães que cuidarão dos seus filhos, que vão ensinar a vereda da justiça para eles. Nós seremos um povo onde teremos pais e mães que não vão ficar tendo dor de cabeça para chamar filho para a igreja, em nome de Jesus. Porque os caras serão posicionados. Nós seremos esse povo. Não é possível que a gente vai ficar vivendo jovens de 17, 18, 19 anos, se acabando em banheiro, se acabando vendo besteiras, gastando todo o seu tempo em videogame. Pelo amor de Deus. É tempo de um posicionamento da igreja brasileira. Se está faltando um exemplo de padrão moral lá fora, nós seremos esse balizador. Nós seremos esse balizador. Se está faltando honestidade lá fora, o povo aqui vai ser honesto. Nós seremos esse povo. Nós seremos o povo que vai declarar a soberania de Deus sobre essa nação. Nós seremos esse povo em nome de Jesus. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. O Senhor quer que você viva uma vida no sobrenatural. O Senhor quer que você viva uma vida poderosa. O Senhor quer fazer dos seus dias algo totalmente incomum. O Senhor quer fazer da sua vida um marco para esse tempo. O Senhor quer depositar sobre você. Eu, como profeta de Deus, eu me coloco inteiramente à disposição do Senhor para falar isso. O Senhor quer depositar sobre a sua vida algo tão poderoso. O Senhor quer depositar sobre você algo tão poderoso, mas tão poderoso que você não vai conseguir conter isso. Você terá os seus dias marcados pela glória do Senhor. A sua vida não é um chamado para ser comum. A sua vida não é chamada para viver algo totalmente como todo mundo vive, mas de marcar um tempo, de ser relevante para uma geração, para um tempo, onde vai ser depositado sobre você algo tão genuíno, onde você vai manifestar isso de forma natural, de forma simples, mas de uma forma poderosa. Na sua família, onde quer que você estiver inserido, Deus quer isso de você. Deus não vai olhar mais a sua limitação. Deus não vai olhar mais para você apenas por conta de um recurso. Ele vai olhar para você vendo uma potencialidade nas mãos dEle. Quantos aqui acreditam nisso? Em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. O Senhor quer marcar o seu tempo. O Senhor quer marcar os seus dias. O Senhor quer fazer da sua vida algo para ser lembrado na história dessa nação,
porque nós podemos ser o povo que vai fazer o resgate da história brasileira. A igreja brasileira do século 21 tem tudo nas mãos, tem a oportunidade e a chance de resgatar a história da nação brasileira, para libertar o Brasil de grilhões, de amarras. Nós podemos ser esse povo. Nós podemos ser esse povo. Nós podemos ser esse povo. Deixa eu avançar um pouquinho. Quem luta contra os seus medos e decide estar perto do Senhor, ouve palavras e revelações do seu mestre. Projeta para mim em João capítulo 14, versículo 3, 4, 5 e 6. Quem luta contra seus medos e decide estar perto do Senhor, ouve palavras e revelações do seu mestre. João 14, 3. João 14, 3 diz assim: Jesus disse: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, eu virei de novo e os levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, esteja vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Gente, quem perguntou para Jesus? Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Olha a resposta de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Jesus está respondendo isso a Tomé. Quem luta contra os seus medos e decide estar perto do Senhor, ouve a orientação do Pai. Irmãos, é normal ter medo. É normal a gente ser submetido a tanta coisa, fazer a gente duvidar, situações que querem nos parar. Isso é totalmente normal. Mas agora existe uma decisão que você precisa tomar. E essa decisão é estar perto do Senhor. Porque você estando perto do Senhor, você ouvirá a voz dele. Olha a resposta que Deus deu a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Irmãos, é chegado um tempo onde o que nos manterá vivos é se nós estivermos perto do Senhor. A sua força não vai ser suficiente, o seu recurso não vai ser suficiente. O que vai te manter vivo e de pé será você estar perto do Senhor. Então eu te digo, não fuja, não fuja, vai de encontro ao seu medo, vai de encontro ao que tem querido te paralisar, tentado ali, feito você dar um pause na sua vida. Não, em nome de Jesus, avance, não fuja, esteja perto do Senhor. Aquele que tem o seu medo tratado, ele decide se entregar para o seu mestre. Eu vou provar para vocês agora na Bíblia, que antes de Jesus morrer, o único discípulo que entendeu a mensagem foi Tomé. Joga lá, João 11. Olha só, gente, que poderoso, hein? João 11, 7. Vitor, que negócio é esse que você está falando? Vou te mostrar na Bíblia, hein? João 11, a partir do 7, do 7 ao 16. O discípulo que entendeu a mensagem do Mestre, antes de Jesus morrer, foi Tomé. Olha lá, João 11, a partir do 7. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. 8. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e mesmo assim está indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? É porque naquele tempo era contado de sol a sol, tá bom, irmãos? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito isto,
essas palavras, ele prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhes disseram: Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. 13. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. 14. Ao que Jesus lhes disse claramente: meus discípulos, Lázaro morreu. 15. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. 16. Então, Tomé, o chamado o quê? O Dídimo, o gêmeo, disse aos seus companheiros, aos outros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Quem aqui já prestou atenção nesse texto na Bíblia? Alguém aqui já prestou atenção? Quando Jesus fala que Lázaro morreu e ele quer descer para a Judéia novamente, os discípulos falam: mestre, esquece, os caras lá estão querendo te pegar, os caras lá vão te apedrejar, eles estão ensandecidos com essa mensagem. Jesus fala: não, a gente vai descer para a Judéia. Aí Tomé chega para os discípulos assim e fala: não, a gente vai morrer com ele. Olha que interessante, meus irmãos. O homem que ainda não tinha se submetido a uma situação de estresse total, de medo total, mas por confiar na palavra do mestre, falou: não, a gente vai morrer com ele. Eu vejo isso aqui fé. Sabe por quê? Porque o medo ele decai quando a fé ela aumenta. Eu acredito em meu coração que esse camarada, Tomé, se ele falou que ele estaria disposto a morrer pelo Senhor, ele acreditaria sim que ele poderia ser ressuscitado. Mas vamos lá. Ele disse: vamos também nós para morrer com ele. Por que, meus irmãos, eu digo isso para vocês? Porque essa mensagem toca em meu coração. E essa mensagem me encoraja a querer superar os meus medos. Eu contei aqui no início da pregação sobre o testemunho do microfone. E eu lembro que eu comecei a pregar. E eu lembro que eu fui encorajado a me inscrever numa organização de missões aqui no estado. Eu comecei a viajar ao norte do estado. Eu comecei a ir a vários interiores ali anunciando o reino de Deus com uma equipe de amigos. E eu comecei ali ter um trabalhar de Deus na minha vida, um encorajamento para poder anunciar o evangelho de uma forma poderosa. E eu lembro que nesse tempo, eu acho que foi o ano de 2012, eu lembro que o pastor da igreja que eu estava, ele falou assim: Vitor, tem um irmão aqui na igreja que ele está louco para entregar a vida dele para Jesus. Ele está louco para entregar a vida dele para Jesus. Só que esse camarada, ele tem muitas dúvidas, ele tem muitos questionamentos. E eu perco muito tempo com esse camarada respondendo: eu vou te dar uma missão. Eu falei: como assim, pastor? Eu quero que você faça um discipulado na vida desse homem. Eu vou instituir para você um dia na semana do qual você vai na casa dele, quando você sair do seu trabalho, e você vai lá discipular a vida dele. E eu lembro, meus irmãos, que toda santa terça-feira, eu chegava em casa do meu trabalho, eu ia na casa desse homem. Mas eu confesso que eu morria de medo da casa daquele cara. Eu morria de medo. A casa dele, ele morava num terreno que tinha 4 casas, e eram casas de madeira. E não tinha forro, era aberto, era tudo escuro. E tinha um corredorzão assim no quintal. E eu lembro que naquele corredor tinha um monte de penas amarradas, penduradas. Tinham bonecos de voodoo pendurado. Tinha velas queimando assim. E, gente, eu morria de medo daquilo. E quando eu adentrava a casa daquele camarada para falar de Deus para ele, para gastar um pouco do meu tempo com a vida dele, começava uma opressão tão grande. Começava algo ali me perturbar. Os vizinhos começavam a colocar funk alto.
os vizinhos começavam a discutir, panela cair, uma brigaiada no quintal, cachorro latindo para lá, cachorro latindo para cá. E eu sentia um ambiente tão opresso, tão oprimido. Sabe, como se eu sentisse realmente assim, uma força maligna querendo me reprimir. Eu confesso, irmãos, que eu tinha medo de olhar para cima, porque era muito escuro. Eu tinha medo. E toda santa terça-feira eu ia na casa desse camarada. E chegou um determinado dia que ele falou assim: Vitor, eu preciso te contar algo. Eu amo você vir na minha casa. Eu amo você gastar o seu tempo aqui comigo. Mas eu preciso que você me fale mais sobre escatologia. Eu falei: meu irmão, não é minha área. Eu não entendo muito de escatologia, mas deixa eu te falar, Jesus vai voltar. É simples assim. Escatologia é isso, Jesus vai voltar. E eu lembro que ele falou assim: eu quero te contar um pecado. Eu falei: como assim? Quero te contar um pecado. Eu falei: fala. Ele falou assim: eu fumo. E eu falei assim: fuma? Mas você acredita que Jesus pode te libertar desse vício? Eu falei: não, eu acredito. Ele falou assim: mas deixa eu te contar outra coisa, o pastor não sabe. Eu falei: não, eu cheio de coragem, irmãos. Eu falei: não, você vai largar esse vício. Jesus vai te curar. Jesus vai te libertar. Você vai ser um novo homem. E toda terça-feira eu ia na casa desse camarada. E ele, num determinado domingo, foi batizado. Foi uma festa, foi algo lindo. E eu lembro que na outra terça-feira eu fui na casa dele pela última vez. Eu fui na casa dele, eu anunciei ali a mensagem do Evangelho. E ele, na quinta-feira, ele sofreu um acidente. E ele morreu. Ele, com 3 meses, ele foi discipulado. Ele se batizou. Teve uma vida realmente transformada. E o que me dá mais prazer e alegria foi saber que eu fui participante da vida daquele homem. E eu lembro que foi uma choradeira danada. Foi algo que me marcou muito a minha jornada como cristão. E eu lembro que a esposa dele, ela falou assim: ô Vitor, obrigado porque você dedicou o seu tempo a cuidar do meu marido. Eu sei que o meu marido está na eternidade. E você foi usado por Deus para fazer isso. Mas eu confesso, eu tive que superar medo para estar na casa daquele homem. Era muita opressão. Mas o Senhor permitiu que, através da minha vida, alguém fosse impactado, alguém fosse tocado. Sabe, lutar contra o medo que quer nos paralisar. E Tomé, ele teve seu encontro com Jesus, ele tocou Jesus, ele viu Jesus. Ele ali recebeu o Espírito Santo de Deus. E a história extra-bíblica nos fala, registros históricos, que Tomé, no ano 52, ele embarca num navio. E ele decide então ir para a Índia. Ele decide evangelizar o povo hindu. E ele chega numa província chamada Kerala. E ele começa ali um reboliço tão grande. Ele começa um reboliço tão grande no povo hindu, que ele começa a ganhar aquela província inteira para a glória do Senhor. E ele começa a anunciar o Evangelho naquele lugar. E a gente sabe que a religião mais politeísta que existe é o hinduísmo. E ele começa a anunciar a soberania e a grandeza de Deus ao povo da Índia. Ele passa 20 anos da sua vida anunciando o reino de Deus naquele lugar. E chega um determinado momento que a ameaça foi tão grande, a religião hindu, que eles falam: a gente precisa matar esse homem, porque ele é uma ameaça para nós. E o que eu acho mais curioso na vida de Tomé, é que ele foi morto com uma lança perfurando a sua barriga. Da mesma forma que ele foi e colocou o dedo. Se coloque de pé no seu lugar. Eu
Eu falo de um Deus que quer te libertar do seu medo. Eu falo de um Deus que quer derrubar um gigante que está te aprisionando, de um gigante que está te amedrontando, de um gigante que tem feito você guardar os seus sonhos, de um gigante que tem feito você pausar o seu chamado, de um gigante que tem feito você olhar para as circunstâncias e não olhar para o alto. Eu falo de um Deus de amor. Eu falo de um Deus que quer te tocar nessa noite, que Ele quer restaurar a sua vida. Eu falo de um Deus que quer te libertar de tudo que está te aprisionando. Projeta para mim, por favor, 1 João 4, versículo 18. 1 João, não é o Evangelho, tá? É as cartas. 1 João 4, 18. Eu queria que você, nesse momento, meus irmãos, apresentasse para Deus o que tem te afligido, o que tem feito você, às vezes, perder o seu sono, o que tem feito você gerar crises de ansiedade, síndrome do pânico, medo do que algo ruim vai acontecer. Queria que você apresentasse para Deus alguma situação que tem feito querer, talvez, roubar a sua paz. O Senhor quer te libertar desse mal. O Senhor quer te libertar da ansiedade. O Senhor quer te libertar do medo. O Senhor quer trazer sobre você uma revelação de que você é filho dEle. E sobre você não há encantamento algum, não há grilhão algum, não há peso de condenação nenhuma. Em Cristo Jesus você é livre. Em Cristo Jesus você é livre, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Jesus quer te tocar nessa noite. Jesus quer te tocar nessa noite. Jesus quer te libertar desse mal, em nome de Jesus. Comece a apresentar a Deus o que tem te parado, o que tem te afligido. O último texto, Romanos 8,15. Romanos 8,15. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Por favor. Vamos dar liberdade ao Espírito para que o Senhor ministre cura sobre nós. O Senhor não quer que você saia daqui mais aprisionado de forma alguma. O Senhor quer te libertar. Vitor, que mensagem é essa? Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem que liberta pecadores. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que ainda não teve um contato direto com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a entregar a sua vida a Ele. Eu te convido a entregar o seu gigante para Ele. Eu te convido a você entregar o seu coração para Ele, porque Ele vai cuidar de você como homem nenhum cuida. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão amarguradas, pessoas aqui que tiveram relacionamentos que fizeram você totalmente ficar frustrada, pessoas aqui que foram magoadas, pessoas que foram machucadas por outro irmão. Mas é uma noite de transformação, é uma noite de cura, é uma noite de libertação. É uma noite para isso. Olha o que diz o texto. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor Jesus. Tu és poderoso. Nós te invocamos nesse lugar. Nós chamamos a Tua presença. Nós chamamos a Tua presença sobre esse ambiente. Venha curar nossas feridas, Jesus. Venha nos tocar de forma como homem nenhum pode nos tocar. Venha curar de forma que médico algum possa nos curar. Porque no Teu toque há poder. No Teu toque há cura. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão
para outra vez estardes em medo, em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ei, deixa eu te dar uma boa nova na sua vida. Você tem um Deus para chamar de Pai. Você tem um Deus que vai cuidar da sua vida. Você tem um Deus que vai lutar suas lutas. Você tem um Deus que não vai te deixar só. Você tem um Deus que vai firmar os seus passos e vai dizer, ei filho, persevera, continua, porque eu estou com você. Você não vai parar, você não vai desanimar, sobre ti paira o meu espírito. Você vai avançar com poder. Sobre a sua vida não existe encantamento. Sobre a sua vida não existe insônia, depressão, ansiedade, medo. Bata em retirada em nome de Jesus. Em Cristo Jesus nós somos livres. Chamamos Ele de Abba, de Pai. Você pode dizer isso? Ele é o meu Pai. Ele é o meu Abba.